Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos então voltar agora a alguns vídeos de resumo de livro, que é o que eu mais gosto de fazer. Bom, esse livro aqui, seguindo a tradição do canal, que normalmente é fazer um vídeo mais curto sobre um determinado tema e depois de meses, fazer vários vídeos mais bem detalhados, usando, por exemplo, um livro mais profundo, como por exemplo eu fiz. O primeiro vídeo do canal é sobre guildas, aí depois eu fiz 12 vídeos sobre um livro específico de guildas, que eu fiz vídeos enormes. Metafísica também fiz a mesma coisa, fiz 12, 13, 14 vídeos sobre. Bom, então, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o mito da defesa nacional, e agora eu quero explorar um livro que eu li faz tempo, já uns 2, 3 anos, que chama Weapon Systems and Political Stability, Sistema de Armas e Estabilidade Política, do Carol Quigley, que é um grande historiador, principalmente na área de história militar. Esse livro foi recomendado pelo Paulo Cogos faz muito tempo, nem lembro quantos anos já, e o Cogos falava que era um livro que analisa com muito detalhe ao longo da história como era, por exemplo, o armamento civil da população, como funcionava o exército de cidadãos armados, etc., em várias partes do mundo. Esse livro ele é muito grande, ele tem 1064 páginas, então aqui eu fiz um resumo na época, de mais ou menos 170, e então vou transformar numa série de vídeos, provavelmente 9, 10 vídeos, mas é um livro muito bom, eu recomendo que vocês leiam. Infelizmente só tem em inglês, mas vale muito a pena. Ele passa por Antiguidade, Grécia e Roma, passa na Idade Média, fala com muito detalhe do mundo islâmico, do mundo eslavo, russo. Ele fala também da Antiguidade na China, ele fala da Idade Média, com detalhes no caso continental, no caso da Inglaterra. É um livro muito bom. Infelizmente ele acaba na história da humanidade no final da Idade Média, e ele não acaba cobrindo a parte da história moderna e contemporânea, que aí tem outros autores mais clássicos, como o Clausewitz, né, que é um dos mais clássicos de história militar, mas é um livro muito bom, que eu recomendo que todos leiam, e eu vou aqui então tentar fazer uma série de vídeos satisfatórios sobre o tema. Bom, então começando o livro Weapon Systems and Political Stability. Começando então pela pré-história, partindo da Antiguidade, Idade Média, até acabar a Idade Média. Exceto pelo período anterior a 4000 a.C. e por alguns séculos na história romana, e por um breve período de tempo em algumas áreas do mundo grego, o campesinato desempenhou quase nenhum papel na vida militar e, adequadamente, quase nenhum papel na vida política das comunidades que fizeram história. Essa incapacidade militar e política dos lavradores de terra, tão flagrantemente evidente durante o feudalismo ou durante a Guerra dos 30 Anos, era uma função da distribuição de armas e da organização militar, e é um exemplo notável da fraqueza da necessidade econômica em contraste com o papel da força em qualquer sociedade. Somente no século XIX que os camponeses e fazendeiros começarão a ter um papel fundamental na política e no exército. Uma similar negligência dos camponeses existiu na maior parte da história, mas em escala gigantesca na Ásia e na África, especialmente na China, como veremos futuramente. Armas armadoras só foram dominantes para as pessoas comuns em poucos períodos da história, como em Atenas no século V a.C. e em Roma pouco depois dessa época. A tradução indo-europeia de combates individuais e ênfase no uso de armas de choque, facas, espadas, adagas, lanças, deu à Europa uma tendência persistente de, assim que possível, trocar o estágio 1 para o 2 na batalha, para um degrau que as armas balísticas se tornem quase insignificantes. Isso foi verdade desde que os povos indo-europeus chegaram na Europa por volta de 2000 a.C. e substituíram a tradução balística baseada na arquearia, também chamada de Bell Baker, pelas lutas corpo a corpo e exércitos se chocando tradicionalmente, como vemos em Homero e no período clássico. Os gregos e romanos eram tão ansiosos em encontrar o inimigo com suas lanças e espadas, que um estágio de guerra balística foi reduzido a pouco mais que um soldado de infantaria arremessando um dardo ou dois no inimigo, enquanto ele avançava em direção ao inimigo com sua arma de choque. Antíoco o Grande perdeu duas batalhas importantes em 217 e 190 a.C., a primeira para o Egito Ptolomaico e a segunda para os romanos, porque ele ficou perseguindo a ala esquerda do inimigo em fuga, deixando intacta a principal formação inimiga. A preferência europeia após 2000 a.C. por armas de choque coincide com a devoção asiática a armas balísticas na mesma época.
A tradução de mísseis asiáticos constantemente tentava enganar seus oponentes para quebrar sua própria formação pela famosa tática de pastagens asiáticas da retirada fingida, pela qual arqueiros de cavalaria repetidamente paravam seu tempestuoso ataque de mísseis e faziam uma retirada rápida, na esperança de atrair o inimigo para dentro, uma perseguição prematura e, assim, fazê-los quebrar sua formação para que os arqueiros em fuga pudessem girar e retomar um ataque contra o inimigo agora disperso. Isso vai ser a realidade até a introdução das armas de fogo no século IX na China. Enquanto no Ocidente, a charrete era combinada com o lanceiro, no Oriente, a charrete era combinada com o arqueiro. Ambos precisavam de alguém para guiar a charrete, mas o arqueiro não precisa sair dela no combate. Em 1190 a.C., os arqueiros montados em charretes de Ramsés III do Egito obtiveram uma vitória contra os povos do mar. Em 490 a.C., os gregos venceram os persas na Batalha de Maratona, usando lanças. Em 53 a.C., os partos venceram os romanos na Batalha de Carrhae, usando arqueiros montados. Em 1097, os cruzados da Primeira Cruzada venceram os arqueiros montados turcos seljustas na Batalha de Dorileia. Em 1241, os arqueiros montados mongóis venceram os poloneses e húngaros na Batalha de Murri e Leignitz. Em 1242, os arqueiros russos vencem os cavaleiros teutônicos na Batalha do Lago Peipus. O arco normalmente era considerado uma arma para pessoas inferiores, como camponeses e servos. Mas nos séculos XIV e XV, o arco composto vai ser mais difundido e o famoso arco inglês vai causar estragos nos franceses na Guerra dos 100 Anos, que eles não esqueceram até hoje. De 1900 a.C. a 1500 d.C., predominou na Europa as armas de choque e o cavalo era fundamental para o combate. Após a queda da Grécia Micênica em 1200 a.C., por volta de 1000 a.C., começa lentamente a se criar uma nova sociedade baseada no ferro. Mas por volta de 600 a.C. o custo do ferro caiu lentamente e os padrões de vida entre os gregos também aumentaram, de modo que uma parte substancial dos homens na maioria das áreas gregas podiam comprar as armas de um guerreiro hoplita grego. Isso levou à dominação de uma nova classe de soldados cidadãos que durou até cerca de 400 a.C. no mundo grego e de 300 a 50 a.C. no Mediterrâneo Ocidental. À medida que as áreas de poder político se tornaram maiores depois de 400 no Oriente e depois de 200 no Ocidente, o equipamento tornou-se mais expansivo, táticas mais complexas, suprimentos mais importantes e campanhas que se estendiam por anos, de modo que os cidadãos soldados, que não podiam ficar tanto tempo afastados de seus meios de subsistência, foram gradativamente substituídos por soldados mercenários profissionais. As armas de fogo foram introduzidas em 1350, mas eram muito caras e difíceis de se usar. Além disso, essa nova técnica fez com que se fizesse uma transição da cavalaria medieval para a infantaria e os castelos privados ficaram obsoletos por volta de 1580. Só no século XIX que armas de fogo vão se tornar muito acessíveis para a população comum. Pré-história: 200.000 a.C. a 4.000 a.C. Em cerca de 6.000 a.C., o arco chegou às Américas, maior parte da Eurásia e África e Japão. 1. Caçadores-coletores. 2. Culturas caçadoras usando lanças e depois arco e flecha. Organização tribal baseada no parentesco. 3. Povos do Mesolítico viviam uma vida sedentária em pequenos grupos, atiravam em pequenos animais com arcos, viviam perto dos rios nas florestas. 4. Neolítico. Semi-sedentários, pacíficos, organizados em vilas. Dessas 4 culturas, apenas as culturas caçadoras obtiveram segurança pelo poder baseado na força. As outras 3 obtiveram segurança evitando o perigo. Todas essas 4 formas existiam antes de 4.000 a.C. Estamos agora na Idade do Cobre, depois do Bronze, 3.000 a.C., e do Ferro, 1.000 a.C. O arco e flecha se espalha relativamente rápido na Europa. Na guerra, o arco foi usado primeiramente, provavelmente, no Egito Antigo. Até 4.000 a.C., a guerra era insignificante na vida humana e a maioria das armas era para caçar animais e plantas e não matar outros seres humanos. Aqui só um disclaimer antes de partir para a Antiguidade. Não é que não existia guerra na pré-história, mas é que, como não tinha conscrição, como não tinha alistamento militar, não tinha Estado propriamente dito, a sociedade era muito simples, tribos, não tinha como se financiar um exército grande e tal, então por isso que não tinha grandes batalhas. E eram conflitos mais individuais e tal. Mas tem um outro livro que é muito bom também, que chama A Guerra Antes da Civilização, que eu não vou lembrar o autor, que fala que antes do advento dos primeiros estados e não diria nem estado, mas das governanças, dos clãs, das famílias, da polis, né? A humanidade era muito mais violenta, porque era a guerra de todos contra todos, e aí, né, simplesmente a lei do mais forte, né? E aí quando começa a aparecer os primeiros
governos, os primeiros sistemas de governança. Isso vai dar uma acalmada e vai dar uma maior estabilidade, embora tenha um certo custo também, que é que o poder do governo possa expandir sobre o cidadão e se tornar tirânico, né? Mas enfim, isso é papo para outra coisa. Antiguidade, 4000 a.C. a 476 d.C. Período arcaico, 4000 a.C. a 1000 a.C. Os reinos arcaicos por si, mesmo quando tinham maior desenvolvimento, com uma estrutura burocrática estendida por grandes áreas, nunca impingia imediatamente e diretamente a vasta maioria da população, os camponeses, de qualquer maneira individual e pessoal. Em vez disso, seu poder impingiu, no nível mais baixo, ou aldeias ou famílias ou ambos, em vez de indivíduos, sendo o último totalmente absorvido na aldeia ou no grupo de parentesco, ou alguma combinação destes, em que as pressões sociais limitam o indivíduo em um nexo tão próximo que não havia alternativa real para consentimento e aquiescência. No Egito Antigo, o faraó podia manter grandes exércitos de homens com as armas existentes, porque nenhuma outra autoridade poderia conseguir riqueza o suficiente para fazer armas e manter o poder de fogo para fazer um contrapeso a seu poder. Eles tinham arqueiros para longe, para mais perto usavam dardos e lanças, e para curtas distâncias usavam maças e machados de corte ou adagas. A espada era pouco eficiente e era usada para esfaquear, mas não para cortar, até o advento das espadas de bronze em 1400 a.C. O arco composto asiático só será conhecido por eles entre 1700 e 1580 a.C. O colapso do Velho Império ocorreu por problemas políticos de centralização de recursos e de poder, não por deficiências militares. A ausência de qualquer sistema monetário significava que todas as atividades de abastecimento foram realizadas em espécie, não pela transferência de bens reais, mas pela transferência de direitos sobre tais bens com um movimento mínimo dos próprios bens. Isso significa que os produtos locais, embora pertencentes ao governante, eram deixados perto de sua fonte de origem, útil concedido pelo governante a algum agente local como remuneração por seus serviços ao governante. Da mesma forma, os homens recrutados localmente foram treinados, armados e estacionados sob controle local. Com o tempo, as terras dos camponeses foram concedidas a agentes régios para remunerar os serviços, com apenas valores nominais, atribuições de bens, poder e lealdade ao faraó. Em 3000 a.C., quando apenas o faraó era imortal e divino e todos os outros homens eram apenas agregados temporários de poeira, a lealdade ao faraó era suficiente para superar todos os tipos de fraquezas organizacionais, mas em 2000 a.C., quando a vida eterna passou a ser alcançável por qualquer homem capaz de pagar pelo embalsamento, que poderia manter seu cadáver intacto após a morte, a lealdade religiosa havia enfraquecido tanto que era incapaz de contrabalancear o crescente controle local de todas as entidades reais como terra, trabalho, comida, armas e água. Os elaborados arranjos contábeis que haviam surgido para acompanhar as reivindicações e direitos do governo central eram incapazes de contrabalancear o simples fato de que todos os elementos reais dos quais o poder central dependia estavam sob controle local. Como consequência, o poder central chegou no seu pico, em termos reais, em 2600 a.C., a condição representada por uma enorme mobilização de recursos centralizados requeridos para construir a grande pirâmide de Kelps. Mas o poder central firmemente dispersou em mãos locais. Esse processo é considerado pelos historiadores como a ascensão e decadência do Velho Império, de 2686 a.C. a 2160 a.C., e os agentes locais do poder central se tornaram os senhores locais hereditários, chamados nomarca. O reino se desintegrou em um caos desses nomos, uma espécie de feudalismo. Depois, os nomarcas de Tebas criaram o Médio Império, de 2055 a 1650 a.C. O caos do primeiro período intermediário pode ser descrito por um antigo papiro. Abre aspas. Os escritórios dos funcionários foram invadidos e os registros destruídos. Os servos tornaram-se senhores. A terra girava como uma roda de oleiro, nobres passavam fome e os senhores gordos tinham de trabalhar no lugar dos servos. Seus filhos foram arremessados contra as paredes. Altas honras foram para as servas, que usavam ornamentos preciosos, enquanto ex-grandes damas andavam em farrapos, implorando por comida. Comiam-se ervas daninhas e bebia-se água. Comida tinha que ser tirada dos porcos. O erudito tinha apenas um desejo, que o povo pereça e não nasça mais. Aqueles que eram mais pobres de repente ficaram ricos. Os novatos agora governam e os ex-funcionários agora são seus servos. Fecha aspas. O Médio Império Egípcio mudou a capital para Mênfis. A centralização ocorreu de novo e o faraó recuperou o poder de deuses. No entanto, isso foi financiado por doações autônomas de propriedade. Isso significava, com efeito, que o campesinato trabalhador e a terra negra do Egito tinham que sustentar 3 establishments separados. Uma burocracia que inclui os governadores e senhores locais,
o sistema militar encabeçado pelo faraó e um novo establishment de sacerdotes e templos para substituir o do antigo império, cuja riqueza imediata havia sido amplamente dispersa durante o primeiro período intermediário. As forças armadas mantiveram-se ocupadas, tentando estender o poder governante Nilo acima, além das cataratas. O Médio Império acabou com a invasão dos Ixos, vindos do Levante e do Sinai. Esses Ixos eram povos semitas, cananitas, com uma mistura de hurritas, que falavam línguas asiáticas, e alguns indo-europeus como líderes. Eles criaram uma capital no Sinai chamada Avares e governaram pelo delta do Nilo, servindo como uma classe de coletores de tributos dos egípcios de 1720 a 1580 a.C. A Mesopotâmia começou a ser mais totalitária quando mudou do domínio sumério para o domínio semita na segunda metade do terceiro milênio a.C. Os elementos de democracia foram substituídos por autoritarismo e militarismo. Na Mesopotâmia, como no Egito, o Império Sumério-Acadiano desmoronou no final do terceiro milênio por fraqueza organizacional, especialmente pela incapacidade de qualquer autoridade central de manter o controle sobre os agentes locais. Assim, a desintegração do Império Acadiano, levando ao ressurgimento temporário da influência suméria e uma grande intensificação da guerra local, enfraqueceu a defesa do vale, assim como novas aves de pastores semíticos começaram a surgir dos desertos em todo o crescente fértil por volta de 2200 a.C. O controle de minas de metais preciosos nunca se tornou uma fonte de poder político na antiguidade. Isso ocorreu provavelmente porque o processamento desses metais em armas necessitava de conhecimento e habilidades que eram concentradas em áreas inacessíveis como a Armênia, o Cáucaso, Boêmia, Núbia, etc. Isso explica por que áreas com grandes recursos minerais, Espanha, Armênia, Chipre, Boêmia e Turquia, nunca se tornaram centros de grande poder político na antiguidade. Depois de 1500 a.C., a habilidade ofensiva melhorou porque surgiram armas de bronze e a mobilidade aumentou bastante com o advento dos cavalos, charretes, vagões e armas de cerco. Os arqueiros foram combinados com a charrete e os arqueiros de infantaria com a falange de lanças. Egito e os hititas da Turquia disputavam o poder na Síria, com nenhum conseguindo vencer o outro. Então começaram a surgir outros poderes como a talassocracia de Creta, um império comercial marítimo que vai ser anexado pelos gregos micênicos em 1400 a.C. Na Babilônia, os cassitas reinaram relativamente em paz e bem de 1595 a.C. a 1162 a.C., quando foram varridos pelos elamitas. No Tigre Superior, de 1365 a 911 a.C., temos os assírios, e os medos e persas vão dominar tudo isso em 539 a.C. O período amorita, de 1894 a.C. a 1595 a.C., culminou no Código de Hammurabi na Babilônia, no século XVIII a.C. A chave para entender a Idade das Trevas de 1100 a 850 a.C. é que houve um declínio no poder ofensivo do sistema de armas, no sentido que os governantes não puderam mais impor obediência em nenhuma distância considerável. Ao mesmo tempo que aumentava o domínio defensivo, as armas tornaram-se relativamente mais caras, de um generalizado decréscimo na prosperidade, de modo que poucas pessoas podiam possuir armas e algumas delas não puderam mais ser usadas. Isso significa que pessoas locais que tinham armas podiam impor obediência em áreas locais sem a interferência de governantes distantes. Então o poder se tornou cada vez mais local, defensivo e privado. As cidades a oeste do Rio Jordão praticamente desapareceram, tudo isso por causa da invasão dos povos do mar. Basicamente, teve uma espécie de proto-feudalismo e começou a Idade do Ferro. A grande transformação e ascensão do poder marítimo, 1500 a 500 a.C. As armas de ferro surgiram provavelmente na Armênia no século XV a.C. e se espalharam rapidamente no século XII a.C. Também surgiram os primeiros poderes navais, surgindo uma clara distinção entre navios mercantes e navios de guerra. Isso ocorreu no Mediterrâneo por volta de 1300 a.C. As charretes foram substituídas pela cavalaria e uma distribuição cada vez maior de armas de ferro relacionada com a redução do tamanho das unidades de poder e unidades agrícolas autossuficientes e pastorais sedentárias, muitas vezes organizadas em clãs ou famílias alargadas, com seus vassalos e escravos domésticos. Uma descentralização do poder e um consequente desaparecimento do Estado, e por volta de 1000 a.C. acabando com qualquer autoridade pública. O poder em áreas civilizadas a oeste do Eufrates se tornou tão disperso em tantas mãos que não é possível mobilizar suficiente mão de obra para construir castelos de pedra, ou mesmo manter tais castelos separados, com muralhas adequadas para a defesa, para aguentar um cerco prolongado. O poder ficou disperso em várias famílias que podiam comprar cavalos e armas de ferro, e esses solares e plantações eram a unidade dominante de poder local. Começa então a surgir uma nobreza formada por essas pessoas que podiam comprar cavalos e armas de ferro. A grande revolução intelectual no século VI a.C. foi o advento da lógica de dois valores entre os indo-europeus e o advento do monoteísmo ético transcendental entre os semitas. Esses dois
separadamente e juntos, criaram uma estrutura cognitiva que libertou o Ocidente da antiga perspectiva arcaica e abriu caminho para um futuro dinâmico. A introdução de pregos de ferro em algum ponto depois de 1000 a.C. fez os navios ficarem mais baratos e resistentes ao permitir o uso de tábuas serradas. Isso parece ter sido crucial para a introdução da técnica do abalroamento por volta de 800 a.C. A tática do abalroamento será feita até 1600 d.C. Os minuanos em Creta eram o poder marítimo dominante de 1800 a 1400 a.C., uma dominação econômica não política. De 1400 a 800 a.C., as proporções entre os saques e o comércio marítimo pacífico mudaram, com o comércio pacífico decaindo e os saques ficando mais frequentes. Em 1000 a.C., o comércio pacífico começa a retornar nos mares. Tucídides aponta a invenção do trireme aos coríntios por volta de 500 a.C. Os povos do mar tomaram o controle do mar de 1200 a 1100 a.C. e a partir de 1100 a.C. passou para os fenícios. O controle do mar pelos fenícios só foi totalmente extinto quando Alexandre o Grande tomou a cidade de Tiro em 332 a.C. e quando Roma venceu a Segunda Guerra Púnica de 218 a 201 a.C. contra Cartago. Mas os fenícios eram mais comerciantes do que militares, que dominavam militarmente os mares. Atenas começa a dominar o mar de 550 a 450 a.C. Em 480 a.C., quando os atenienses venceram a frota fenícia dos persas na Batalha Naval de Salamina e os gregos da Siracusa, na Sicília, também destruíram a frota cartaginesa em Himera. O poder cartaginês naval tentará se expandir para a Sicília até 300 a.C. Em 330 a.C., a marinha ateniense tinha 492 triremes. Em 700 a.C., os gregos tiveram uma revolução militar com os hoplitas, com armaduras completas de bronze. O uso desse equipamento se espalhou entre os filisteus no século XII a.C. e foi desgastado por Golias no seu empate contra Davi no século X a.C. Em 950 a.C., o arco composto desapareceu completamente, levando as classes mais altas a usarem armas de choque e as mais baixas a usarem arcos simples. O arco duplo convexo composto, usado pela cavalaria romana, foi adotado pelos francos no período merovingio, de 490 a 750, levando as classes mais altas com armas de choque e as mais baixas com arcos simples. No século XIV, o arco simples evoluiu para o arco longo inglês, que destruiu a cavalaria de choque das classes mais altas. As invasões dos povos do mar acabam com o uso e possível conhecimento do arco composto entre os povos escandinavos e germânicos até pelo menos 500 a.C., onde deixaram de usar só lanças e machados. O arco composto só voltou à África e Arábia com as conquistas muçulmanas começadas em 632. Os chineses inventaram a besta. O Oriente não passou por uma idade das trevas, e mesmo nos períodos de instabilidade política e baixa prosperidade, os arqueiros montados asiáticos conseguiram criar áreas de relativa paz, onde os comerciantes puderam criar rotas comerciais. No período de 1700 a 1200 a.C., a Europa teve seu primeiro período de grande prosperidade e progresso material, com os povos indo-europeus, organizados em pequenos principados, desviaram as rendas de camponeses e comerciantes pela força militar para comandar uma maior produção agrícola, aumentou a produção de metal e a construção de residências fortificadas e cidadelas de troncos e até de pedra. Viagens são bem lentas, cerca de 25 milhas por dia, de 50 a.C. até 1700 d.C., quando pedágios e carruagens com arneses modernos e outros equipamentos tornaram-se disponíveis para pessoas privadas. Os hebreus eram um povo cananita que ganhou uma identidade distinta por ter abraçado o monoteísmo no meio de outras crenças politeístas dos cananitas complicadas. Isso ocorreu desde Abraão em 1900 a.C. até 900 a.C. com Salomão. Os hebreus tomaram a Palestina dos cananitas e dos filisteus. Essas vitórias, em especial durante o reinado de Saul e Davi, de 1028 a 973 a.C., e foram consolidadas com Salomão, de 973 a 933 a.C. Mas o reino de Israel foi dividido em dois em 933 a.C., com a morte de Salomão, dividido em Israel e Judá. Salomão construiu um porto em Ezion-Geber, no Golfo de Aqba, onde ele fundou um centro de construção de navios ultramoderno para a época. Era ultramoderno porque foi introduzido numa área onde os navios eram costurados juntos e feitos de tábuas cortadas com enxó com travas integrais, através das quais as nervuras eram inseridas depois que as ripas laterais eram costuradas. Esse método continuou por séculos no Mar Arábico e Vermelho. Antes de 900 a.C., as embarcações eram construídas sob grandes quilhas com strakers de tábuas serradas, pregadas com pesados pregos de ferro e nervuras já fixadas na quilha. Na Era das Trevas do fim da Idade do Bronze, de 1200 a 850 a.C., a civilização cretense, hitita e do Vale do Indo, Paquistão, desapareceram completamente.
e a do Egito, Mesopotâmia, Cananita e os cinícos no norte da China foram severamente atingidos e danificados. Os homens que remavam nos barcos antigos, como os triremes gregos, só podiam navegar cerca de 18 a 24 milhas por dia. O Império Romano, por exemplo, conseguiu praticamente acabar com a pirataria no Mediterrâneo, controlando os portos ao longo do mar e as costas, não o mar inteiro. Era quase impossível eles controlarem poucos quilômetros além da costa. As legiões foram supremas nas costas do Mediterrâneo de 200 a.C. até depois de 200 d.C. A legião romana veio da evolução da falange macedônica, que veio dos hoplitas gregos, que veio da cavalaria nobre grega, que veio das charretes homéricas. As tecnologias dos gregos e romanos eram inferiores à da região do Oriente Médio, exceto nas áreas de mineração e construção, em especial em pedra. A forma concreta que esse aumento de coerção tomou na sociedade clássica foi o aumento da escravidão humana, mas o aumento do custo foi muito grande. As três principais fontes de excedente são poupança privada, acumulação governamental e desvio de fluxo de renda por arranjos organizacionais. Só a última teve um papel significante na sociedade clássica, pelo menos no período grego. Com os romanos isso foi muito aumentado. Produção e comércio para lucro privado eram presentes, mas não eram significativos. A maneira de virar escravo era ser capturado em guerra, ser condenado judicialmente por dívidas ou crimes e nascendo filho de escravo. Em 594 a.C., o legislador Solon aboliu a escravidão por dívidas em Atenas. A reprodução biológica dos escravos nunca foi suficiente para manter uma sociedade escravista. Os romanos também liberavam os escravos com relativa frequência, pelo menos os domésticos. Os romanos também aboliram a escravidão por dívidas em 367 a.C. com a Lei Licínia Sextia. Os romanos conseguiram escravos por meio da pirataria até ela ser abolida no Mediterrâneo na década de 60 a.C. As dezenas de centros de poder da Grécia de 1300 a.C. se tornaram centenas em 900 a.C. Os reis tiveram suas funções reduzidas a cerimoniais e religiosas. No meio, digamos, de cerca de 350 a.C. no mundo grego, ou cerca de 100 a.C. no mundo romano, quando o Estado, o grupo de monarquia, o indivíduo e várias associações voluntárias compartilhavam direitos e responsabilidades em um sistema pluralista de direitos, liberdades e responsabilidades dos indivíduos, estava em sua máxima extensão. De 900 a 650 a.C. foi a época dos nobres, que era simplesmente quem tinha armas e cavalos. A mudança paralela em Atenas, de 4 regimentos baseados em 4 tribos hereditárias para 10 baseados em residência local, não ocorreu até a reforma de Clístenes em 508 a.C. Armas de ferro se tornaram mais baratas e algumas famílias ficaram ricas, e o grupo de pessoas que tinha armas aumentou, o que antes era só para os nobres. Se os nobres fossem, por exemplo, 5% das famílias e até 10% das famílias estivessem equipadas com as melhores armas disponíveis, a atribuição do poder legal aos nobres ainda poderia ser mantida. Mas se os detentores de armas chegassem a 20% ou mesmo 30% ou 40%, a capacidade da nobreza de manter seus privilégios políticos e direitos atribuídos ao poder, à terra e aos escravos poderia de fato ser contestada. Tal dicotomia entre a lei e os fatos do poder é essencialmente um governo instável e irresponsável, no sentido que a responsabilidade significa uma situação em que a lei e as teorias refletem os fatos de maneira relativamente próxima. A qualquer momento, em uma situação tão estável, os fatos podem simplesmente explodir e forçar uma mudança brusca e drástica nas teorias. Isso é a essência da revolução. Guerreiros pela riqueza, a Era dos Tiranos, 650 a 500 a.C. De 900 a 700 a.C., a luta era reservada para um pequeno número de pessoas. A partir de 700 a.C., começa o armamento a ficar mais fácil para o maior grupo de pessoas e começa a Era dos Hoplitas gregos. Começaram a surgir hoplitas gregos mercenários, especialmente na Ásia Menor, Egito e depois na Pérsia. Quem não era nobre, mas era tão rico quanto um, podia agora se armar. A pobreza e o endividamento crescente de alguns componentes latifundiários era consequência da desigual fecundidade entre as famílias e do crescente direito à alienação da terra. À medida que a propriedade da terra começou a passar dos grandes grupos de parentesco para os menores, o direito de alienar essas terras para venda, legado ou hipoteca começou a aparecer. Esse processo desenvolveu-se muito mais lentamente entre a nobreza, onde a inalienabilidade da terra, uma espécie de vinculação, continuou em algumas áreas ao longo do período histórico. Tanto em Esparta quanto em Roma, muito tempo depois, foram feitos controle de armas, mas que destruíram o sistema baseado na nobreza hereditária e criou no lugar um sistema muito mais grosseiro e estreito. Depois do século VII a.C., vários locais gregos como Atenas, Corinto, várias cidades jônias, Siracusa e outros encontraram atividades artesanais, comerciais e de serviços para seus camponeses deslocados. Solon dividiu os cidadãos atenienses em 4 grupos: Pentacosiomeidnoi, aqueles com renda acima de 500 medidas de grão ou vinho por ano; Hippies, aqueles com renda de 300 a 500;
zeugtai, aqueles com renda de 200 a 300, e tetes, aqueles com renda menor que 200. Os dois primeiros serviram na cavalaria, os zeugtai serviram na infantaria hoplita e os tetes serviriam como escamarocadores auxiliares e leves. Acabaram por se tornar a principal fonte de remadores da marinha. Tanto os 4 grupos podiam fazer parte da Assembleia de todos os cidadãos livres, a Eclésia, mas apenas os 3 primeiros poderiam ser parte do Comitê Executivo no comando da agenda da Assembleia, Bole. Apenas as 2 classes maiores poderiam ser eleitas para a magistratura principal, arcontes, mas as 3 primeiras classes poderiam ser eleitas para ofícios mais baixos. O aerópago era um conselho de nobres que perdeu muito poder, mas ainda tinha a função de ser uma corte constitucional e um corpo administrativo com poderes de supervisão sobre os magistrados que se aposentavam. O poder dos magistrados continuavam, mas agora suas decisões poderiam ser apeladas para grandes júris populares feitas por todas as classes de cidadão, Eliaia. Solo também proibiu qualquer outra hipoteca dos corpos dos cidadãos ou escravização por dívidas. Aqueles que foram escravizados foram libertados, com o Estado comprando de volta aqueles que haviam sido vendidos no exterior, dívidas sobre terras foram canceladas, o dracma foi ligeiramente desvalorizado, benefício para os portadores, enquanto pesos e medidas foram aumentados de tamanho, benefício para os credores. É proibida a exportação de todos os produtos agrícolas, um benefício para os consumidores, exceto o azeite, um benefício para os grandes proprietários que o produziam. A imigração de artesãos estrangeiros foi incentivada, assim como o treinamento de jovens atenienses em tais ofícios. Este foi um estágio de transição em muitas comunidades do mundo clássico e foi uma medição eficaz de poder, desde que se esperasse que os indivíduos fornecessem suas próprias armas. Os cidadãos mais pobres só poderiam ajudar como auxiliares, construir fortificações, suprimentos, dardos ou fundas de escaramuça leve, a não ser, é claro, remar nas galerias da marinha. A marinha várias vezes suprimiu o poder oligárquico para restaurar o regime democrático. Em Roma tinha um sistema parecido, onde as unidades frequentemente votavam em formação militar em fileiras de centúrias. Tinha 5 classes, totalizando 170 centúrias, mais 18 centúrias de cavalaria acima das classes e 5 centúrias para os pobres, organizadas como força de trabalho abaixo das classes. Como a votação era por centúria, começando pelos mais ricos e descendo, cessando a votação assim que se indicava a maioria, a centúria dos pobres raramente tinham a chance de votar. Eram 18 votos na nobre cavalaria e 80 votos na classe 1, também cavalaria, mas o número total de votos foi de apenas 193. Assim, os que serviam na cavalaria tiveram 98 dos 193 votos, uma clara maioria. Esse sistema fraudulento, sem relação com a distribuição real do poder, era típico do sistema romano e da Constituição romana. Isso inevitavelmente levou a uma situação legal irrealista e instabilidade política porque o número de centúrias e, portanto, de votos atribuído a cada classe não tinha relação com o poder real dessa classe e não mudava conforme o poder real mudava. Em Atenas, conforme as pessoas iam ficando mais ricas, a exigência de renda para as 4 classes ia sendo cada vez mais insignificantes, apesar de nunca serem legalmente abolidas. Os arcontes foram abertos aos zeugtai em 457 a.C. e nunca foram abertos aos tetes, mas logo eles permitiram ocupar o cargo sem que a questão de classe fosse levantada. Da época de Solon até 450 a.C., o padrão de vida de Atenas cresceu constantemente. Os outros estados da Grécia estavam espalhados ao longo da estrada atrás de Atenas, com alguns como Corinto ou Siracusa quase tão avançados e alguns como Tebas e Esparta tão atrás que pareciam estar indo na direção oposta, em direção ao estreito provincialismo e isolamento, em vez do cosmopolitismo e do internacionalismo, movendo-se em direção à rigidez e à escravidão pessoal em vez da liberdade, em direção à uniformidade rígida em vez da flexibilidade, variedade, pluralismo e diversidade inclusiva. Em 480 a.C., quando o grande desafio dos gregos veio da Pérsia, Atenas e Esparta ainda eram próximas o suficiente para juntarem forças e vencer os persas, mas depois de 50 anos, essas duas potências se divergiram tanto que a guerra entre as duas foi inevitável e ocorreu a Guerra do Peloponeso de 431 a 404 a.C. O tirano Pisístrato, que viveu de 600 a 527 a.C., fez com que as terras estatais fossem distribuídas aos pobres. Os meeiros tornaram-se proprietários de terras. O crédito público foi concedido a pequenos proprietários para financiar o plantio de oliveiras, que não dão frutos para proporcionar um retorno econômico por anos. Os grupos comerciais da zona costeira foram incentivados a exportar azeite e vinho para importar grãos das costas do norte, do Mar Egeu e do Mar Negro. Para proteger essa rota, uma base ateniense foi estabelecida em Sigeion, na entrada do Helesponto. O poder exercido pelos nobres por meio de seus sacerdotes hereditários foi reduzido pelo incentivo ao culto popular rural de Dionísio. O movimento panjônico foi encorajado pelo patrocínio de festivais, jogos e cultos religiosos, incluindo a purificação do centro religioso jônico da ilha de Delos.
A crítica acadêmica e de alfabetização foi patrocinada pela coleção e revisão editorial de obras de alfabetização anteriores, principalmente Homero. Os moradores da cidade foram incentivados a desenvolver habilidades artesanais para exportar produtos de cerâmica ou metais e receberam empregos em projetos de obras públicas, novos templos, prédios públicos e um abastecimento de água garantido por meio de um aqueduto das colinas distantes. Os moradores pobres daquelas colinas, pastores, carvoeiros, garimpeiros e agricultores de subsistência, que formavam o núcleo de sustentação original de Pisístrato, foram incentivados a enviar seus produtos para a cidade e entrar na vida econômica e cultural da comunidade. Ele forneceu juízes rurais que circulavam pelo condado para que esses pobres rurais pudessem definir seus interesses como lei, sem necessidade de viajar para Atenas. Pisístrato foi um sucesso porque baseou suas políticas na diversidade sobreposta a uma base estreita, mas confiável de guerreiros mercenários. Ao mesmo tempo, enquanto fazia algo para apaziguar todos os grupos, ele manteve os interesses agrícolas, a planície, e os interesses comerciais, a costa, suficientemente opostos entre si para permitir que seu próprio grupo, a colina, exercesse um equilíbrio de poder. Após sua morte, esse sistema tornou-se impraticável porque a oposição dos três grupos tornou-se perturbadora e a prosperidade crescente aumentou tanto o número de portadores de armas que a dependência contínua de um guarda-costas mercenário por qualquer tirano tornou-se inviável e a modificação política da Constituição de Solon tornou-se necessária em uma direção mais democrática. A democracia ateniense não chegou a seu ápice até a época de Péricles, que viveu de 461 a 429 a.C. Em 488 a.C., a prática do ostracismo foi estabelecida para prevenir um futuro tirano como Pisístrato. Todo ano, a Assembleia votava para ostracizar alguém considerado perigoso, o que deu muito poder a ela. A pessoa podia ser exilada por 10 anos, sem confisco de propriedade, mas com pena de morte se a pessoa voltasse antes do determinado. Em 461 a.C., Péricles aprovou uma lei que reduziu os poderes do aerópago. Em 451 a.C., ele conseguiu estabelecer o pagamento por serviço em cargos públicos, incluindo os jurados. Na época, mais ou menos 20 mil pessoas, cerca de 1/10 da população de Atenas, estavam na folha de pagamento, um fardo financeiro para o Estado que só poderia ser suportado com os despojos de guerras vitoriosas. As famílias que eram mais favoráveis a esse pagamento eram as que serviram na marinha, e então as três forças do imperialismo ateniense, democracia, poder naval e guerras, gerou a Guerra do Peloponeso, que arruinou o mundo grego. Nos trirreimes e em terra, enquanto os homens lutavam por patriotismo e glória, os custos podiam ser arcados por vários estados gregos. Mas no século IV a.C., os homens que lutavam eram cada vez mais mercenários, que lutavam por quem pagasse mais. Os mercenários preferiam lutar em terra, pois tinham mais chance de saquear e pilhar e era menos trabalhoso. A alternativa que muitos estados gregos tentaram foi empregar escravos nas tropas, prometendo a liberdade caso eles o levassem à vitória. Em 399 a.C., foi inventada em Siracusa uma espécie de besta chamada Gastrafetes, e 6 anos depois, na Macedônia de Filipe II, foi inventada a catapulta. Essa besta, junto com as melhores técnicas, foi usada por Dionísio contra os cartagineses no cerco de Mutia em 397 a.C. Em 332 a.C., Alexandre o Grande já tinha atiradores de pedras fortes o suficiente para sacudir as muralhas no famoso cerco de Tiro, se confiarmos na descrição de Diodoro Sículos. Os defensores da democracia normalmente preferiam a técnica de abalroar, enquanto que os defensores da oligarquia preferiam a técnica do embarque, boarding. Temístocles deu ênfase à marinha e venceu a Batalha de Salamina em 480 a.C., enquanto Quimon, que reinou de 478 a 461 a.C., que era pró-Esparta, favorecia o boarding ao invés do abalroamento. Depois, quando Péricles assume em 461 a.C., ele volta à técnica mais favorável à marinha, anti-espartana, democrática e favorável ao abalroamento, que levou ao desastre final em 404 a.C. O período de 404 a.C. a 146 a.C., quando a Grécia é conquistada pelos romanos, é um período de extremismo naval e aberração. Entre 399 e 315 a.C. foram desenvolvidos os quadrirremes, pentirremes e sextirremes. Em 315 a.C., o grande império de Alexandre foi dividido entre Antígono na Europa, Seleuco no Iraque e Oriente e Ptolomeu no Egito. Bom, então é isso. Acabamos então o vídeo 1. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.